Primeiro livro do Samuel, capítulo de número 1, versos de número 4. Irmãos, puderem fechar essa porta do fundo aí, eu vou agradecer. Essa mensagem a qual estarei ministrando, Deus me deu ela no dia em que a pastora Antônia, era Antônia, que ia ministrar. No dia que ela ia ministrar, estava sentado ali, aí veio a outra pregadora, que não é Deise, Antônia, no culto das mulheres. E quando ela estava ministrando, Deus me deu essa palavra, a qual eu comecei a anotar. Inclusive, eu tinha até mostrado para a evangelista Luana. Eu falei, olha que Deus me deu aqui. E ela disse, pastor, eu queria estar presente. Creio que ela está ali trabalhando para Jesus, na parte da... Está ali? Está ali, glória a Deus. É hoje, Lu. Intercede por mim aí, tá? Você vai ser minha intercessora. E Deus me deu esse texto, eu quero poder discutir. Eu até anotei na minha Bíblia o tema da mensagem, as dores de gerar algo para Deus. Eu quero ler o versos de número 4, que diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E o texto continua dizendo: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram-se e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Coloca a sua Bíblia na cadeira, nós vamos fazer uma oração, pedir
pedir para o Maico virar para mim essa caixa aqui. Vira para mim, por favor, querido. Senhor Deus, eu acabei de fazer leitura do texto bíblico, acabei de fazer menção das Escrituras Sagradas e compreendo perfeitamente o poder da Tua palavra e do que o Senhor ministrou ao meu coração. Usa a nossa instrumentalidade, usa as nossas vidas e nós nos encarregaremos de render graças ao bendito nome do Senhor. É a oração que eu faço nessa manhã e a faço em nome de Jesus. Amém? Tome o teu assento com a Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Tá bom, glória a Deus. Cai um pouquinho, né? O Júnior também toca teclado, não joga tanto. Vai fazer um fundo aqui, deixa Deus te usar, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, eu meditando neste texto, e assim Deus me deu, eu fui olhando os versículos bíblicos, e eu procurei encontrar indícios dentro do texto para responder o tema que eu propus. As dores de gerar algo grande para Deus. Diga comigo, as dores de gerar algo grande para Deus. O texto que lemos, a personagem principal do texto é Ana. Ela é a protagonista. O que ela vai gerar é um menino chamado Samuel. O Samuel, para quem não sabe, ele está registrado dando início a um período muito importante de transição na Bíblia Sagrada, chamado de período da monarquia. Quem faz essa transição de um período chamado teocrático, que é um período onde Deus está reinando, onde Deus está governando, por um período da monarquia, onde os reis estão reinando, é o Samuel. O Samuel é esse personagem, é esse protagonista. Ele é tão importante porque há algumas indagações que ele não poderia ser sacerdote, porque ele é da tribo, o seu pai Eucana mora lá em Efraim. Aprendemos na quarta-feira passada que a tribo de Efraim recebeu um dos maiores territórios na distribuição das terras. Mas a gente vale lembrar que a tribo de Levi não recebeu o território, ela foi espalhada nas tribos. E tudo indica, por todo o indício do texto, e por alguns versículos bíblicos aqui que eu poderia lhe mostrar, de que ele é de uma linhagem, ele é de uma tribo de Levi, porém residente da cidade de Efraim. E ele tem um tríplice ministério, porque ele acaba sendo um juiz, porque ele está vindo de uma transição do livro de Juízes. O livro de Juízes, o livro de Ruth, é no período dos Juízes, onde tem líderes que estão governando, ajudando na resolução de conflitos. E Samuel, ele também será um juiz, porque ele vai suceder um homem chamado Eli, que julgou Israel por um período de 40 anos. Esse é a promessa, esse é o menino que foi gerado para fazer coisas enormes, para fazer coisas grandes. Ele assumiu tanto a liderança como o sacerdócio, porque os dois sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na peleja contra os filisteus. E o próprio Samuel dizendo no seu livro que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. O Samuel, ele tem tanta importância desse tríplice ministério que ele é um juiz, ele foi um sacerdote e ele também foi um profeta. As mesmas características que nós encontramos na pessoa do Cristo, o Samuel também terá. Ele tem um papel tão importante, quando Jessé, o pai de Davi, está dentro da sua casa, registrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Ele fica com medo quando o profeta chega na casa dele. Ele fica com medo porque o que está acontecendo? Esse é o Samuel que o Saul, quando quer estar visitando, o que ele fala de forma infalível. Deus usa ele de maneira incrível. Nós temos que levar um presente para ele. É esse Samuel que gera o impacto. Mas eu não vim aqui falar do Samuel. Hoje eu vim falar das dores de você gerar algo para Deus. Ou você acha que Ana sabia que o que ela estava passando era decorrência
de uma coisa grande que ela estava gerando para Deus. E nem quem sabe passava na sua mente, porque ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher estéril que não poderia gerar filhos. O Samuel é tão grande dentro da narrativa bíblica. Quando você estuda uma matéria chamada bibliologia, nós aprendemos que no Antigo Testamento 3 personagens são importantes na composição da Bíblia. Um deles é o Moisés, responsável pelos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, a legislação. E você vê em seguida um homem chamado Samuel, que está no meio da Bíblia, trabalhando no período da monarquia, reunindo todas as informações para Esdras, no final, fazer toda a compilação, a junção, e recebermos os 39 livros do Antigo Testamento. Danilo, Samuel é tão importante que ele participou de 2 unções. A primeira unção foi do rei Saul. Ele ungiu Saul, um pastor de jumentas. E depois ele ungiu Davi, um pastor de ovelhas. É esse Samuel a quem Ana vai gerar. E olhando para a palavra de Deus, quais essas dores que nós iremos passar e precisamos enfrentar para gerar algo grande para Deus? Pergunta para o teu irmão que está do seu lado. Fala assim: meu amado irmão, está preparado para enfrentar as dores de algo grande para o Senhor? Eu quero trabalhar sobre 4 possibilidades que o texto nos dá. Poderia falar mais, mas eu acho que 4 aqui num culto de domingo, a primeira ceia do ano, é suficiente. E a primeira dor que a gente precisa enfrentar, diga comigo, a dor da esterilidade. Porque antes de Deus fazer você produzir, Deus vai, antes de as portas se abrir, Deus vai fechar elas. Porque o texto, eu queria que você lesse comigo, isso é bíblico, versos de número 5. Porém Ana dava uma porção, uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado da madre. Então, antes de ela gerar algo para Deus, lembrando que se dá aqui a história, essa descrição bíblica, Rodrigo, é porque Deus já tinha escolhido Ana para uma proposta. E o que iremos gerar é tão grande que podemos, às vezes, nos envaidecer. Por isso que Deus fecha antes de abrir, a fim de nos preparar. Porque quando o Senhor quer usar as nossas vidas, primeiramente Ele acaba nos quebrando, Ele leva-nos para o deserto, Ele fecha algumas portas, porque quem sabe a gente possa achar na nossa pequeninha sabedoria, que nós somos a última bolacha do pacote, nós somos aquela Coca-Cola do deserto, nós acabamos nos envaidecendo, porque Deus nos escolheu, e a gente acaba querendo pisar nas pessoas. E isso é registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 28, 29 e o capítulo 30. Uma mulher que foi escolhida pela sua beleza, chamada Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por aquela mulher. Ele a amava e ela era uma menina linda que chamava atenção e gerava impacto. E por ser essa menina linda, que Jacó amava e já estava casado com sua irmã chamada Leia, que não era bonita à altura, ele nunca se envolveria com a Leia. Mas Deus, quando viu que Leia seria desprezada, Deus falou: eu vou fechar a porta para Raquel, porque ela está achando que ela é bonita, ela está se achando acima, eu vou fechar, porque não vai depender dela, vai depender de mim. Então antes de eu abrir, primeiramente eu fecho para começar a trabalhar. Então a primeira dor de a gente gerar algo para Deus, é que Deus vai fechar a porta. Eu vou falar de novo. Aquele que foi escolhido por Deus para gerar algo grande lá na frente, antes de você começar a gerar, Deus primeiramente vai colocar a infertilidade. Primeira coisa que Deus vai fazer é fechar as portas. Deus vai estancar, não vai produzir nada para provar para você que não virá de você. É Ele quem vai fazer. E o texto é claro, quem fechou foi o Senhor. Tem situações que pessoas procurarão nos agradar,
mas na verdade saberemos o que precisamos. É a porta aberta por Deus. Porque o marido dela, Eucana, procura dar uma porção a mais, procurando agradar ela, para tentar fechar aquela lacuna que está dentro da sua alma. Está procurando arrumar caminhos para tentar agradar, para colocar na mente da pessoa, que quem sabe tem algo para ela, mas ela consegue entender o seguinte: não é os seus agrados que me preenche. Às vezes a gente está querendo até dar uma oportunidade, está querendo investir, mas você sabe que quem fechou a porta é o Senhor. Às vezes, quem sabe, você tem até contato, tem pessoas que querem fazer coisas para te agradar, te colocar em lugar que ainda não é o seu tempo, quem sabe por uma amizade, mas você sabe que você está precisando, não é do contato do pastor, não é do contato da líder, não é do contato do amigo. Você sabe que você está no lugar, mas ainda você está estéril, você não sente ainda a presença de Deus como deveria sentir, porque você sabe que somente o Senhor pode te dar aquilo que você precisa. E o que eu gosto dentro dessa narrativa bíblica é que Deus nunca coloca o projeto da salvação na mão do homem. Sempre depende dele. E a coisa é tão linda, minha amada pastora Sueli, que estudar as matriarcas, todas elas são estéreis. A Saraí é estéril. Você vai pegar Rebeca, estéril. Você vai pegar Raquel, estéril. Você vai pegando essas mulheres, como a própria Ana, estéril. A moça que vai gerar, chamada Maria, que vai gerar Jesus, estéril. Quando o anjo chegou e falou que ela ia gerar, ela falou: eu não posso dar luz a um filho. Mas o anjo falou, o Gabriel: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Ao tempo determinado vai acontecer, porque a virtude do Altíssimo vai te cobrir, e o que vai nascer de ti vai remir Israel. Não depende do homem. Não depende do homem, que ela era virgem. E como uma virgem vai dar luz a um filho? É por isso que o que diferencia Jesus da raça humana é o nascimento virginal. Todo mundo aqui comedor de arroz e feijão, todo mundo aqui é semelhante. O Filho de Deus, ele é diferente. Ele é humano, mas ele é diferente, porque o nascimento dele é diferente. Então a salvação não depende de nós. A salvação depende de quem? Depende de Deus. É por isso que o nome dele é Jesus, o Salvador. Então diga comigo: salvação é departamento de Jesus. Essas matriarcas com seus maridos, Isaac, Abraão, Jacó, são eles os pais da fé. Todos eles, Deus estava mostrando: não depende de vocês, depende de mim. Eu vou fechar a porta primeiro. Antes de abrir, eu vou fechar a porta. Eu vou falar de novo: antes de abrir, eu fecho a porta primeiro. Eu te coloco no seu devido lugar. Eu te coloco para você não pisar em ninguém. Eu estou te preparando por isso, porque pode subir para a cabeça, porque o que você está gerando é coisa tão grande, e se você não estiver preparado, tu vai cair. Primeiramente eu vou fazer com você como eu faço com o bambu chinês. Demora 20 anos para crescer. Por quê? Porque esses 20 anos está crescendo para baixo, mas depois de 20 anos, quando começar a crescer, ninguém vai derrubar mais, ninguém vai mais fechar a porta. Sabe por quê? Porque quem te preparou foi o Senhor. A Raquel, ela indaga o Jacó e fala: me dá um filho, senão eu vou morrer. E o Jacó falou: estou eu no lugar de Deus, que fechou a porta para você? Sabe por que não está acontecendo? Porque quem fechou a porta é o Senhor. Você é um escolhido, você preenche os requisitos, o seu currículo está maravilhoso, mas ainda não é o tempo. É o tempo de você passar pela toda a esterilidade. Saber que tem um ministério, mas não consegue atuar. Saber que tem a chamada, ninguém dá oportunidade. Você fala: Senhor, vem toda vez alguém atrás de mim e entra na minha frente. Eu estou aqui porque o Senhor não me levanta, porque o Senhor não me usa. Então
Então a primeira dor que a gente precisa enfrentar é a dor da esterilidade. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu venho aqui nessa manhã lhe dizer: você é um escolhido de Deus, e através da sua vida vai vir coisa grande. Eu vou falar de novo: o que vai vir através da sua vida vai impactar pessoas, vai transformar gerações. Mas antes disso acontecer, Deus está falando para você: suporta a dor da esterilidade. Dentro do texto ainda, versos de número 6. Quem pode ler para nós, para me ajudar a pregar? Aquela voz de trovão. A segunda dor que a gente vai precisar enfrentar, Victor, é suportar a afronta. Eu vou falar de novo: a segunda dor que a gente precisa enfrentar é a dor da afronta. Mas a pessoa que vai te afrontar, diga comigo, é perito na afronta. Ele sabe seu ponto fraco, sabe te tirar do salto. Ele sabe aonde, aquela publicação, ele sabe, se eu publicar, ela sabe que é para ela. Ele sabe que é para ele. Característica dos afrontadores: primeiro, não é estéril, produz. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: não é você não, né, meu irmão? Calma aí que eu nem falei o local onde você será afrontado. Eu estou falando ainda das características dos afrontadores. O afrontador produz filho, tanto macho como fêmea. Depois, quando a gente lê o Cântico de Ana, ela falou: aquela que tinha filhos e filhas parou de produzir, e a que não tinha começou. Então a primeira característica de quem vai te afrontar é alguém que está produzindo. E quem está produzindo, aleluia, está em evidência. Quem produz tem a notoriedade de todo mundo. Quem produz é amigo de muitas pessoas. Como o próprio texto diz, disse Salomão, que a riqueza granjeia muitos amigos. E o pobre, até o seu amigo o deixa, porque o pobre não tem nada, ele é estéril. Não tem como ter amizade. A única amizade que ele tem, aleluia, é o Senhor Jesus. Mas quem produz tem amigo, quem produz tem alguém do lado, quem produz tem agenda aberta, quem produz, as portas estão abertas. E são essas pessoas que estão produzindo no momento, aleluia, que estão sendo seus competidores. Primeira característica, um produtor. Segundo, é um competidor. Porque a proposta de competir é uma ideia de provar que eu sou melhor do que você. Quando a gente vai jogar uma bola, os caras sempre me escolhem no time. Eu sempre sou um dos primeiros. E eu não sou o dono da bola não, meus caras. Vou chamar o pastor, porque quando ele dá o elástico, Juju já tomou uns elásticos meus, por isso que ele riu aqui. Quando a gente está num futebol, ou brincando em qualquer jogo, qualquer que seja, a proposta é uma competição. Eu tenho que ser melhor do que você. Mas olha para o teu irmão e fala assim: no reino de Deus não funciona assim. Reino de Deus não é competição. E qual o problema? É de quem está produzindo, querendo ir para o caminho da afronta e querendo competir, esquecendo que nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus não funciona com competição. Tomara que o pastor me dê uma oportunidade. Quando chegar lá, eu vou quebrar tudo. Quando eu começar a pregar esses pregadorinhos, aqueles pregadorzinhos que sentam nas cadeiras vermelhas do sofá, vão ficar, olha, com a cabeça baixa, porque a glória é minha, o louvor é meu, eu sou... Deus me escolheu do ventre da minha mãe. Ah, metidinho. Dentro da mesma proposta, característica dos afrontadores, mas olha que coisa interessante. Por que eu vou competir com alguém que não tem nada para me oferecer? Não tem graça lutar contra uma pessoa que é mais fraca, inferior a mim. Por quê?
Por que a Penina, que tem muitos filhos, quer competir com alguém que não tem? É desproporcional. Porque alguém que produz, alguém que não é estéril, é fértil, quer arrumar briga com quem nem faz nada, não produz nada. Porque eles sabem, porque eles até fazem, até produzem, mas eles sabem que Deus não escolheu ele, Deus escolheu você, terra seca. Olha para o teu irmão e fala assim: é você mesmo, terra seca. Fala para ele, fala, aponta o dedo de profeta: Deus escolheu você, sua terra seca. Aponta o dedo de profeta, seu estéril, mas fica tranquilo, Deus está te preparando. Quando chegar a sua hora, sai da frente, Satanás. Eu não tenho a voz do Marco Feliciano, não. Essa minha vozinha aqui, Anderson Silva, né? Calma, calma, calma. Diga comigo o lugar da afronta. Desculpa. Vai começar primeiramente dentro da sua família. Penina faz parte da família. Eu quero corrigir uma coisa que eu pregava. E eu dizia que o nome Penina significa cobra. Mas o nome Penina, sabe o que significa? Pérola. Joia. Você está vendo o nível da pessoa? A pessoa que vai, o seu competidor é joia. É uma pérola coral vermelha. Coisa maravilhosa que Deus está usando para lapidar. Um carvão. Passa a mão nele e fala assim: vai, carvão, passa a mão nessa pessoa que está do seu lado aí. Seu carvão. Não é nem brasa viva. Sabe aqueles carvão ruim que não pega fogo, irmão? Esses dias quem estava em casa foi fazer um churrasco. Eu arranquei todo o carvão. Falei: lixo, tira esse carvão que nem para pegar fogo serve. Traz o brasa viva. Brasa viva ali se jogou, irmão, rapidinho o churrasco aconteceu. Fala assim: você é tão ruim. Você é um carvão tão ruim, que nem para fogo está servindo. Fala para ele. Mas é esse carvão ruim que ninguém dá nada, que tira da churrasqueira, coloca no canto, aleluia. Deus vai fazer acender. E o Mike falou que acendeu, porque eu peguei o carvão quente, joguei dentro do saco de carvão e deixei lá. Quando menos esperou, o que aconteceu com o carvão? É quando te colocarem de escanteio. É quando começarem a falar: ele não serve. Quando começarem a te humilhar, no cantinho, parado, vai começar a acender, vai começar uma brasinha, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo você. É como Pedro que vai para a pesca, pescou nada, e todo mundo pescou, está todo mundo vendendo peixe na praia, e está o Pedro lavando a rede, e diz o Senhor, que quando ele chegou na praia, ele não viu aqueles barcos cheios de peixe, ele olhou para o Pedro lavando a rede e falou: vamos pescar. E depois que ele emprestou o barco para Jesus, pode ser depois do culto, como foi o culto no barco, o barco se encheu de peixe, chegou o dia da produtividade, chegou o dia que a porta se abriu. A Penina faz parte da família, Rodrigo. E pode ser dentro da família que vão começar pessoas dentro da família que não vão acreditar em você. Será que às vezes pode ser a esposa? Pode ser o marido, o filho, um parente próximo. Você já lembrou nele? Calma, guarda para você. Qual o lugar da afronta? Diga comigo, dentro do templo. Sabe aquela que passa do lado de você e joga o cabelo assim, ó? Fala: ah, seu, pega esse cabelo. Aí jogar. Mas você fala assim: Smigol, Smigol, precioso. Você fala: eu sou crente, eu não posso. Mas se eu não fosse crente... Mas o Espírito Santo fala: tu era perdida, mas agora tu foi achada. Tu não vai se rebaixar. Deixa te afrontar, deixa te humilhar, deixa te provocar, deixa pegar o microfone e mandar direta. Fica tranquilo, o seu tempo vai chegar. Segura a tua afronta, suporta, diz o Senhor. E eles não afrontam, Diego, à toa. Não
uma afronta à toa não, pastora. Porque uma dor que você precisa, primeira coisa, porque as pessoas nos afrontam. Primeira coisa, é uma dor que você precisa enfrentar. Eu tenho aprendido uma coisa, que tem gente que potencializa a luta. A luta já é luta, não é, Daniele? Mas tem gente que faz da luta o quê? Gente, o que é para fazer? Que luta é essa? É um limão? Vou fazer o que com o limão? O que dá para fazer com o limão, gente? Dá para fazer uma limonada? Dá para fazer mousse? O Murilo tá rindo por quê, Murilo? Só porque eu fui viajar com o Murilo na hora de comprar as coisas no mercado? Ele falou, vamos levar refrigerante. Eu falei, que refrigerante, mano? Precisamos ser light. Quem toma refrigerante fica careca. Eu falei pro Marinho, falei pro Ângelo, falei pro Bruno. Eu falei, quem toma refrigerante fica careca. Vamos comprar limão. Resumo, nós ficamos os 7 dias na praia. Eu fiz quantas vezes o suco? Nós trouxemos para São Paulo. Quando eu falo de limão, ele olha para mim. Mas o que dá pra gente fazer com limão? Agora, crente que vai ser usado por Deus, sabe aquele João Batista? É que chupa limão com sal. Aqueles é louco, chupar limão que já é ruim, com sal ainda. Tem alguém aqui que gosta... E o medo de levantar a mão, né? Olha o Bruno ali, ó, os loucos solitários. Então eu posso fazer do meu limão o quê? Uma limonada. Por que ele nos afronta? Porque ele quer te irritar excessivamente. E ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe quando faz você chorar. Sabe aquela pessoa que está tranquila, mas às vezes ela perdeu um pai, você tocou no pai, ela chora. Tem uma coisa, né, Lídia? Nela que faz, ela lembra de algo. Sabe quando você está lutando para você, a cura, você está lutando contra algo que você sabe. As pessoas falam, nossa, né? E utiliza aquilo para usar você como exemplo. Isso te coloca para baixo. Ou o propósito de te afrontar, para te deixar brava. Porque ela sabe que Deus fechou as portas para você. E nem todo mundo está preparado para suportar a afronta. Deus me preparou de uma tal maneira que hoje eu começo a entender. Eu estava conversando com a pastora, na nossa primeira loja que nós abrimos. Inclusive falei com a Admira essa semana. Eu aluguei a casa de um senhor, morreu, né? Não, tá vivo, porque morreu foi o filho dele. Aluguei a casa de um senhor, e a esposa dele não era crente. E outrora, ela era, né, louca solitária. Só para você ver o nível da afronta que ela fazia com a Sueli. Ela às vezes urinava, defecava num saco e jogava dentro da loja. E a loja tinha um buraquinho e ela morava na casa de trás. Nesse período de tempo, a Sueli falou que ia para a academia. E quando a Sueli descia, ela falou, você tem que malhar mesmo, sua gorda. E a Sueli falava, Renata, eu vou pegar ela aqui no meio da rua. Eu falei, Sueli. Ela tá achando o quê? Eu vou pegar ela, vou dar um pau nela, Renato. Depois me dá uns 6 meses de banco, não tem problema, que eu vou dar um cacete nela, eu vou. Essa moça que não fala com ninguém, fica quietinha aqui. Chamei o pastor Gemiro, ah, pastor. Fizemos uma oração dentro da loja, fizemos uma campanha. Nunca mais aquela mulher colocou uma bebida na sua boca. E quando eu saí da loja, para quem eu passei a loja? Para ela. Aí Deus nos mandou para outro local. Já era um pastor, um pouquinho atribulado. E quem passava lá o dia todo com um pastor? Pastora. Mas Deus já estava preparando ela na primeira afronta, preparou na casa que a gente foi. Quando eu já cheguei, os vizinhos falaram, toma cuidado com aquela ali. Eu falei, já estou acostumado. Suportei a afronta no primeiro, no segundo, terceiro. Aprendi. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O primeiro encontro com Deus que aconteceu em 2010. Em 2009 eu fui para Curitiba aprender o encontro com Deus. Eu voltei maravilhado. Falei, nós vamos implantar o projeto, a primeira reunião, nunca vou me esquecer, a gente projetando, como foi a primeira reunião da Ágape, projetando com, sabe, aquela expectativa, vai dar certo, e estamos aqui para a glória de Deus. Fizemos o primeiro projeto, eu fui como servo,
Eu achei que seria ministro na primeira. Falei, não, os caras... Negão aqui, os caras... Fui servo. Eu fui lá atrás de um jaleco do ministro, tinha? Acabou. Aí eu falei, então eu vou pegar o de servo. Tinha jaleco de servo homem? Não. Qual o jaleco que eu usei? O jaleco que o Rodrigo gosta de usar todo encontro. Feminino. Ele fala da cordinha, ele acha bonito, né, Flor? E Deus, todo mundo com jaleco. O único que estava com jaleco feminino era quem? E as mulheres, né? Era o carvãozinho que não pega fogo. E parece mesmo um carvão, né? Mas aqui é um carvão Nescau. Não é Todd não, pastor Renilson. Mas sabe qual foi a próxima ministração que me deram? Primeira que eu preguei, sepultando o eu. Quando me deu o microfone, só chorava. Mas Deus tomou de uma glória. E ali, quando os primeiros encontros, era quase 100 e poucas pessoas. É a glória tomando. Passou algum tempo, o pastor Douglas foi viajar para os Estados Unidos, falou assim, você pode segurar o encontro como coordenador? Depois daquele dia, fiquei coordenador por muito tempo. Quantos pastores deixaram de ir para o encontro? Eu estou aqui hoje, mas eu fui 72 vezes lá. Fui em todos, eu só perdi a por irmão Osmar. Os que lá estão, vai demorar muito tempo para chegar no tempo de encontro que eu fui. Mas de coordenador, do nada, o pastor Murilo estava comigo nessa época, perdi o posto. Voltei a ser servo de novo. Porque como coordenador eu já era servo. Aí me colocaram de como? E sem falar das excessivas perseguições. E eu estava lá. Firme. Fazendo o que Deus mandou fazer. Suportando a afronta. Quando todo mundo espanou, quem colocaram de novo para coordenar o projeto? Aquele que suportou a afronta. Deixa eu falar uma coisa para você. No dia que chegar a afronta para você, não adianta você fugir. Se fugir, Deus vai levantar o maior para te afrontar. Está preparado? E quando você suporta a afronta, você sai melhor da prova, você sai melhor da luta. A H, ela gerou um filho chamado Ismael. Aí Sara viu que não estava produzindo, falou o seguinte: como eu sou maior do que ela, eu não posso produzir, mas eu estou acima dela. Vou afligir ela. Agar não aguentou. Agar foi embora, fugiu, foi para o deserto, próximo de uma fonte de água. E na fonte de água fugiram, veio o anjo do Senhor e falou para ela assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos, porque de você está vindo uma coisa grande. Eu vou multiplicar a tua descendência, mas antes de isso acontecer, suporta a dor da afronta. E a terceira dor que a gente precisa vencer e enfrentar, diga comigo, vencer a alma amargurada. Versos de número 10, quem pode ler para nós, caminhando para o final? Como está a tua alma aqui hoje? Eu vou perguntar de novo, como está a tua alma? Sua alma está abatida? Está amargurada? Sabe qual o sentimento que ela possuía, pastora Lídia? Estudante de psicologia. Nossa psicóloga favorita. Tá vindo mais? Quem mais? A Marina tá... Marina. Segunda psicóloga favorita. Tem mais alguém cursando psicologia aí? Vai cursar? Quem vai mais cursar psicologia? Quem? Alessandra? Minha terceira psicóloga favorita. A Fernanda? Quarta psicóloga favorita. Sabe o sentimento que a gente possui? É um sentimento de alma amargurada. Porque tem gente que já é atribulado, né? A luta, a correria do dia. Mas sabe que Ana dizia, Célia?
meu espírito está atribulado. A que você sente confuso, sem direcionamento nenhum. É decorrência, Bruno, de dores que a gente precisa enfrentar, porque nós estamos gerando coisa grande. Desgostosa, coração amargurado. E a amargura é decorrente de não entendermos que Deus nos escolheu para gerar coisa grande. A gente se encontra desolado. Quando Deus, através de uma visão, falou assim: ô profeta, eu quero dar uma volta com você. Pegou na mão do profeta e começou a dar uma volta no meio de um vale, cheio de ossos, sequíssimos. Olhou para aqueles ossos sequíssimos e fez uma pergunta interessante para ele: porventura, esses ossos podem reviver? Ele olhou para a situação assim: rapaz, olha, o senhor que é conhecedor, o senhor que deve saber. Porque na ótica do profeta, não dá mais. Mas lendo uns textos mais para frente, vai dizer o seguinte, Erinaldo: era a esperança, é como eles se sentiam. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Nós não fazemos parte, nós estamos na Babilônia. Estamos cativos, o nosso tempo foi destruído, onde a gente tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde era um ambiente de liturgia. Acabou a liturgia, acabou o sacrifício, como a gente adora. Salmo 137, os moradores da Babilônia, canta-nos um cântico de Sião. Você é louco? Cantar um cântico de Sião em terra estranha? A nossa esperança morreu. Nós estamos com a alma amargurada. Outrora éramos uma cidade populosa, todo mundo ia atrás de nós. Eu li aqui o texto de Josué, a Raabe falou: eu ouvi a fama do seu Deus. Isaías diz no 64 do seu livro: desde a antiguidade, com os olhos não se viu, com o ouvido não se percebeu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A nossa esperança pereceu, a nossa alma está amargurada. Dá para reviver esses ossos? E aquele que sabe, o doador da vida, o Pai das luzes que não tem mudança, sombra de variação, ele disse: filho do homem, eu sei, e por isso eu vou te dizer: profetiza, e diz a esse vale de ossos secos: ouve a palavra do Senhor. E profetizei como o Senhor me deu ordem, e disse: vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aconteceu um rebuliço no meio do vale, começou uma junção, começou os ossos se a juntar, daqui a pouco começou a vir ali o nervo, os ligamentos, veio a pele, estava o boneco. Aqueles que chamava de amargurada, não tinha vida, está seco. E de repente ele disse: ó Espírito, ouve a palavra do Senhor. E quando ele veio, o Espírito, aquele vale de osso seco se transformou num grande exército. É a dor da amargura da alma. E quando você está com a alma amargurada, a gente não consegue se alimentar. É decorrência de uma depressão, pastor. Só que quando está depressivo, ela não consegue comer. E quem não come fica fraco. Quem não se alimenta fica fraco. E aí, qual é a decorrência? Choro. Só consegue chorar. Mas ela subiu ao templo. E quando ela se alimentou, o semblante dela voltou. E eu encerro nessa manhã. A quarta dor que a gente precisa enfrentar, diga comigo: vencer as más interpretações. Eu quero ler com você o versos de número 12. Quem pode ler para nós? O 12 e o versos de número 13.
Tem gente que está te interpretando mal. Estão te julgando pelo teu momento. Estão julgando você porque é um momento de esterilidade. Papai fechou a porta. Levantou uma joia para te preparar. Uma penina da vida. Falou, vou secar. E tem alguém julgando o teu momento. E pelo teu momento estão interpretando toda a tua. Mas esqueceu que o que você está passando é porque você vai gerar coisa que vai impactar. E sabe que às vezes as pessoas te interpretam mal? Porque independente das suas mazelas, a Bíblia diz que ela perseverava em orar ao Senhor. A pessoa não consegue acreditar. Estéril, terra seca. Persigo ele 24 horas, mando direta, indireta, voadora. Falo mal, levanto calúnia, fofoca. E o que essa pessoa vai fazer no templo? Orar. Vai, às vezes está amargurado com uma cara que parece de um cachorro que caiu da mudança. Mas está orando. Está no templo. Se rastejando. Não para. Que ele tem? Sabe aqui o maior segredo de Ana? A característica que eu provei do competidor. É bom ou não é? A pessoa que vai te perseguir. Bom ou não é? Sabe qual era a resposta de Ana? Não preciso falar nada. Eu vou ler. Quem era Ana? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ela estava na perseverança. Aí o profeta olhou para ela e falou assim, eu vou olhar a boca dela. Porquanto Ana, no seu coração, e o coração está onde? Não é um órgão interno? Ela falava no coração, e só se movia os lábios. Os lábios movia, mas saía a voz. Porém não se ouvia, e pelo fato de ela não falar, não, aí, sabe? Você vê. É por isso que eu falo sempre para os porteiros. Estava desviado. Mas a igreja voltou já. É porque me justificando, porque quem que me se levantar, ela foi interpretar independente. Ele era tome uma ovelha que Deus vai te dar. Não tomemos nós e tocar.
E tá aí quanto tempo juntos? 14 anos. Da vida da Dani, quando você me convidou para um momento tão importante da sua vida, eu nunca vou me esquecer dia, não é? Ou não? Choveu, né? Terra na Brooksfield. Eu chorava. Muito. Participei dessa história, mas teve um dia na minha casa. Quem sabe, como o Eli, eu não tinha perdão aqui diante de todo mundo. Posso? A gente naquela sede, né, começar o projeto, a gente é isso que eu procuro aqui com os membros. A gente precisa, nós pastores, não mandar como você está. Só me procura. E aí a gente, às vezes, no momento, no calor, desculpa, Ju. Na tua cabeça eu quero orar por vocês. Maravilhosa, com essa comunidade que está em expansão. Do Samuel. Tem filhos de Belial que não conhecem o Senhor. Comunidades, Pai. Mas o Senhor está gerando. Essa tontura não é à toa, essas afrontas não procurando mandar palavras, boatos, interpretações, porque eles conseguiram detectar que o que a gente que nós estamos gerando não é para nós. Ela não estava gerando. Por isso que nós estamos enfrentando.